Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de julho de 2013, é uma terça-feira. O nosso verbete é o número 2720. Ele tem 7 páginas, 52 logias e 18 máximos. E o tema de hoje é o tolicionário afetivo da especialidade psicossomatologia, redigido pela professora Eliana Manfroy, verbetógrafa veterana. A Eliana é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social e Jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica. Brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 89, docente em Conscienciologia desde 90 e tenepsista desde janeiro de 2008. O tolicionário afetivo é o dicionário das tolices emocionais, sentimentais, românticas, piegas e comocionais, produzido e consumido pelas consciências incautas, homens ou mulheres, na sociim patológica, a exemplo de músicas, filmes, dramaturgias, literatura, festividades, entre outras, constituindo indústria da melifluidade. A forma holopensênica açucarada dos contextos artísticos comocionais. A coleção de futilidades emocionais, a biblioteca pessoal de romances Água com Açúcar, bibliotismo, as coletâneas musicais Dor de Cotovelo, o glossário de paixões fulminantes, as telenovelas previsíveis, subestimando a inteligência alheia, as revistas especializadas em escândalos amorosos, o rolo compressor das inutilidades psicossomáticas, os talentos aplicados de maneira superficial, a permuta do comando consciencial do psicossoma para o mental-soma, os produtos mentais somáticos da conscienciologia, os milhares de neologismos conscienciológicos ampliando os dicionários cerebrais. A evidente conexão baratrosférica das películas cinematográficas do terror trash. A plateia extrafísica dos eventos marcantemente emocionais. As embaixadas sentimentaloides das comunexes atrasadas na dimensão intrafísica. Chamamos a atenção que no detalhismo nós temos 12 máximos. E, na argumentologia, nós destacamos uma listagem relativa à exagerologia, listagem com 12 áreas de atividades comerciais, lucrativas, caracterizadas por apelo emocional excessivo, candidatas a integrarem o tolicionário afetivo contemporâneo. Também tem uma listagem relativa à mimeticologia, com 50 títulos de novelas brasileiras, com temáticas passionais, populares, tautológicas, listadas em ordem alfabética, exemplificando assim a linha de montagem teledramática. Na remissiologia, nós destacamos anestesia midiática, besterol, criatividade irresponsável, idiotismo cultural e mito do amor romântico. E na frase enfática, enquanto houver demanda da sociim patológica, o compêndio das tolices emocionais prosseguirá indexando lixo cultural consumido por milhões de consciências incautas quanto à autoevolução. E na questionologia, qual o próprio posicionamento perante a fartura de tolicionários afetivos disponíveis? Na contramão da indústria da melifluidade, quanto tempo e energia investe na otimização dos autodicionários cerebrais? E na bibliografia específica, nós temos 5 fontes bibliográficas. Aqui na Mega Análise do João Paulo, 20 itens, mídia, léxico, pieguice, besteirol, videomania, vulgaridade, acriticidade, melifluidade,
mediocridade, superfluidade, superficialidade, infantilização, bagulismo, teleidiotismo, emocionalismo, comocionalismo, hiperconsumismo, psicossomatologia, comunicologia e inutilologia. Vamos aqui, então, algumas perguntas já de teletertulianos. A verbetógrafa, professora Eliana, na estrangeirismologia, página 8, poderia comentar mais sobre o Facebook enquanto tolicionário virtual que leva tantas consciências incautas a perderem horas e mais horas todos os dias frente a uma tela? Sim, você já disse, né, o essencial na sua pergunta. Então, vale aqui eu salientar o seguinte: o Facebook, ele não é totalmente, né, um tolicionário, no seguinte sentido: por vezes ele atua como uma maneira das pessoas comunicarem questões importantes, interessantes, até úteis, né? Eu, por exemplo, tenho quando eu olho o Facebook, eu recebo denúncias de maus tratos, por exemplo, né, de animais, que é uma rede que imediatamente alguém se mobiliza em várias cidades, né? Então, isso cumpre uma função útil, social, assistencial. Tem outros casos também de mobilização. Agora, a gente viu recentemente toda essa grande mobilização, né, nacional, nas ruas. O Facebook foi um instrumento importantíssimo, mas, entretanto, na maioria do que a gente vê postado, do pouco que eu vejo postado, quando eu olho, porque a gente também não pode ficar, né, sem olhar. Eu sou uma curiosa do comportamento humano em geral, então eu também olho esse tipo de coisa. A gente vê a maioria das postagens são completamente, né, inúteis, emocionais, autoexposições da própria vida, coisas que, desculpem o mau jeito, não interessam a ninguém, só a própria pessoa, enfim, muita bobagem, muito comércio e até muita coisa perigosa, né? Outras questões também que envolvem aí, a gente sabe, né, várias na área sexual, na área, enfim, desses desvios, né, mais patológicos também, está tudo ali exposto. Então, em essência, infelizmente, ainda a maioria do que está no Facebook não ajuda muito. Então, eu classifico ele como um tolicionário virtual. Na megapensenologia, na mesma página, como reeducar os tolos? Parece quase uma missão impossível hoje em dia. Primeiro, vamos nos reeducar, né? Mas primeiro, assim, eu tenho esses dias, durante um curso aí, um curso piloto de pensatas, né, veio uma ideia assim, de revisor, revisa-te, né? Que a gente faz revisão, então a ideia de que o revisor tem que se revisar primeiro. Então, antes da gente olhar, né, os tolos e pensar como é que eu vou reeducar os tolos, vamos começar nos reeducando. O quanto eu ainda sou consumidor de tolices emocionais, né? O quanto eu ainda, de alguma forma, também tenho lá o meu, né, percentual de tolicionário, de consumo de tolicionários afetivos, né? E penso que a conscienciologia é hoje assim, uma excelente proposta para nos fazer criticar, ter o processo da descrenciologia, olhar isso com criticidade e começar a ser mais seletivo e realmente investir tempo, dinheiro, energia, né, espaço intelectual, consciencial, no que realmente importa, no que vale a pena. Então, vamos nos reeducar primeiro e, às vezes, o nosso exemplo e o próprio trabalho todo, né, de muitas frentes, a conscienciologia é a que a gente tem mais investido aí, quem sabe vai também reeducar os tolos. Eliana. Como diz o professor Walder, mandar para aquele lugar, né, lá na holoteca, né? Mandar para a holoteca. Vai ajudar muito. Eliana. Pois não. Na primeira página mesmo, no atributologia, você coloca que é o predomínio dos sentidos somáticos. Eu queria entender, porque a abordagem do seu tema tem um foco no consumismo intrafísico, é isso? Isso. Aqui,
eu optei por sentidos somáticos, mesmo falando de autodiscernimento, né, quanto à supremacia do mental soma sobre o psicossoma. Porque grande parte do processo dos tolicionários afetivos, e aí que eu descrevo também na argumentologia, alguns exemplos, né, algumas grandes áreas, elas têm a ver muito com a questão intrafísica, somática, das aparências, né? Então, eu optei por salientar aqui os sentidos somáticos. Pareceu meio contraditório, mas a intenção foi marcar mais uma vez que ainda é um processo puramente emocional, psicossomático, mas que tem muito a ver com toda a questão do soma, né? Das aparências e da intrafisicalidade. Então, chama atenção mesmo, porque ficou diferenciado, né? Então, aí, continuando no sinergismo, né, no penúltimo sinergismo, você coloca assim, sinergismo patológico, carência afetiva, consumo impulsivo. Né, assim, eu queria ver a sua opinião, né, com tanta gente no planeta, né, hoje somos em 7 bilhões de pessoas no planeta, por que ainda predomina, na sua opinião, tanta carência? Né? Que acho que esse é o foco principal, né, do teu tema, tolicionário afetivo, que gera essa condição, né, eu penso. Com certeza. O professor Valdo, no Homo Sapiens Pacíficos, no tratado, ele apresenta, né, um longo conteúdo sobre a síndrome da ectopia afetiva. E ele traz 13 áreas, né? Na página 35 do Homo Sapiens Pacíficos, vocês começam a encontrar esse material. Ele traz 13 grandes áreas onde as pessoas, a sociedade, têm investido em amores errados. Né? Essa gera esse holopensene. Daí. Isso, então... A grande carência afetiva que nós vemos hoje, né, causada muito pelo processo do próprio vazio existencial. As pessoas buscam tanto esse consumo e esse falso poder do consumir, do ter, da aparência, desse processo instantâneo e altamente descartável, que logo ela precisa, né, colocar algo de novo ali, ou seja, consumir de novo, para se sentir incluída, participante, para se sentir desejada, né, ou até a questão do autoafeto mesmo. Então, essa carência que, na minha opinião, na base, tem aí um vazio existencial, a falta mesmo de projeto de vida, de programação existencial, de encontrar o sentido da vida, né, faz com que se busque, se lance mão aí de buscar preencher isso de qualquer jeito, com o que está à mão. E o grande apelo, né, planetário aí, do consumo é você comprar, consumir, e não só objetos, né, materiais, consumir ideias, consumir até relacionamentos, porque hoje as pessoas têm tido relacionamentos afetivos como se compra, né, uma roupa nova no shopping, ou seja, as pessoas têm relações tão efêmeras, elas trocam de relacionamentos como elas trocam muito de roupa. Imediatismo, né? Também. Né? Isso, então, é muito sério, porque além do consumo de objetos materiais, se vai consumindo para tentar sanar esse vazio existencial, essa carência afetiva, outros tipos de valores, de processos que eu acho que são muito prejudiciais, muito danosos, falta mesmo, né? Patológicos. Uma visão mais ampliada da inteligência evolutiva também. Né? Falta isso, né? Falta entender que, né, esse preenchimento nunca vai ser externo, é sempre de dentro da consciência, né, para fora. Eliana, aqui no ar. Pois não. Na parafatologia, ali no final da primeira linha, aí você botou a evidente conexão baratrosférica das películas cinematográficas de terror trash. Aí eu fiquei pensando assim, né, na possibilidade assistencial, caso a pessoa esteja vendo um filme desse tipo. Eu estou partindo da experiência pessoal, que eu fui ver um filme. Sim. E eu percebi assim, um contexto muito baratrosférico, e isso me incomodou muito, sabe? E aí, quando chegou a noite na TENEPS, veio para mim essa ideia assim, da possibilidade assistencial que acontece num contexto como esse. Aí eu queria perguntar para você, assim, o que você pensa sobre essa questão? Tereza, eu não tinha pensado sobre essa ótica de que você, por exemplo,
assistir um filme desses para fazer escagem. Não sei se é bem essa a ideia. Na realidade, assim, comigo foi uma coisa assim que eu não programei. Eu fui ver o filme e não imaginava que fosse ter esse contexto. Eu me senti muito incomodada durante o filme, assim, senti até vontade de sair. E na TENEPS veio essa ideia para mim, né, de que naquele momento também foi uma oportunidade assistencial de estar ali, né, naquele contexto, naquele momento. Ok, então você vê que realmente esse tipo de filme, ou, né, até a literatura, que também traz esse aspecto, tem um grande poder de evocação de consciência desse nível. E não precisa nem ir tão longe com um filme de terror, esses trash, assim, ou esses... como é que é? Uma série de filmes em que as pessoas vão sendo... atrocidades. Violência em geral. Não, delicistas. Daqui a pouco eu lembro. Não, é um título que fez depois fez 2, 3, 4, enfim, terrível. E eu lembro de uma história que o professor Hernandes Leite contou num curso publicamente, por isso que eu até vou reproduzir aqui. Não precisa... Também tem esse, mas é um pouco mais recente. Também, todos esses. Toda essa turma aí. A lista é grande, gente. A lista é grande. Não, o professor Hernandes contou no curso seguinte, para ver como a coisa é muito mais sutil e séria, às vezes não tão evidente como no filme de terror. Ele estava assistindo televisão com a família, vendo uma novela, e tinha uma artista, estava assim, ele achou assim... Puxa, que chatinha, sabe? Que artista chatinha, está trabalhando mal. Aí, claro, entra o parapsiquismo, né, do professor Hernandes, que nem todos nós temos, claro. E me disse que em poucos minutos encostaram assim 2, 3 consciências, dizendo assim: nós também achamos ela muito chatinha, vamos terminar com ela, vamos acabar com ela. Quer dizer, né, você vê como é sério o processo de evocação. A gente, por estar assistindo ou por estar, né, bem encenizando, imediatamente aí os assediadores da moça se apresentaram achando que tinham encontrado um aliado, né, para detonar com a moça. Então, é bem sério, né, Tereza? Assim, ó, eu prefiro não assistir esses filmes. Obrigada, Roberta. Eu prefiro não assistir esses filmes. Às vezes a gente está em casa, eu e o Fernando, e a gente está aí, né, zapeando aí na televisão, e daqui a pouco para num filme e começa alguma... Eu sinto, assim, a energia muda com... Isso eu não consigo ver e ouvir as consciências, né, que chegam, mas eu consigo perceber claramente o padrão da energia vai mudando e eu digo, Fernando, troca. Não quero nem saber, não estou com vontade de ver filme, né, de violência, com essas coisas mais pesadas, sinto muito, não quero nem saber. Vamos trocar de canal, vamos buscar alguma coisa. Prefiro ver, então, prefiro ver o jornal com a realidade, que é dura, né, às vezes é trágica, mas eu acho mais importante ver realidade do que assistir um filme desse, que faz uma tremenda evocação e, vamos dizer assim, intoxica, empesteia a casa inteira em termos energéticos, né? E aí, claro, sempre é possível fazer assistência, Tereza, sim, mas eu tenho optado por não fazer esse tipo de processo. Normalmente eu também faço essa opção, mas nesse dia eu me vi nessa situação assim, sabe? Aí eu fiquei pensando também nessa outra questão aí. Certo. Agora, uma alternativa são os documentários, né? Que boa parte deles não puxa tanto pelo psicossom, não puxa tanto pelo apelo emocional, né? Alguns sim, outros não. A gente também tem que selecionar, né? Mas documentário, às vezes, ajuda, por mais que tenha evocação, mas é no sentido mais científico, não necessariamente... Crítica, não é, João? Que ajuda você a tomar conhecimento, consciência do processo. Então, o objetivo é diferente e o padrão, né, de amparo de extrafísico é diferente, eu concordo. Isso. E tem uma coisa que eu até queria perguntar para você, que eu observo. Por exemplo, existem temas excelentes que são destruídos pela parte comercial. Um exemplo, para mim, emblemático, dos últimos tempos é o Avatar. Por quê? Você começa a ver o filme, o enredo, como uma ficção científica, é excelente. É muito bacana aquele enredo, assim, por mais, né,
fantasioso que seja, o enredo é muito bom, assim, como a intriga, como se eles fizessem uma intriga, um filme como um entretenimento, mas sendo uma ficção científica, seria muito bom. Só que da metade, antes da metade até em diante, já começa a entrar uma parte mais belicosa e guerra e tudo, e matança e tudo. Então isso acabou, exatamente, acaba com o filme. Como é que você pensa, justamente para a gente começar a selecionar os filmes, que na maioria das vezes, quer dizer, 99,999% são para puxar pelo psicossom, para puxar a nossa emocionalidade, para a gente extrair o que a gente pode ter de melhor. Primeiro na seleção do filme e depois na seleção daquilo que a gente vê no filme que a gente selecionou, para tirar o suprassumo. Assim. Como é que você pensa para a gente selecionar melhor, ter um melhor critério, para não se poluir demais com isso? Existem filmes dramáticos muito bons, né? E a gente assiste, quer assistir, vale a pena assistir, pelo conteúdo, enfim, né? Sempre a gente aprende alguma coisa. As histórias, né, dos filmes, os enredos, são, às vezes, muito ricos, e são filmes dramáticos. Agora, o filme que eu me refiro aqui, nesse verbete, é aquele filme propositadamente meloso, romântico, superficial, banal, que, né, trata assim com uma futilidade o processo. Então, por exemplo, um exemplo é essa estrangeirismologia, a gente chama de ticli, né, que é literatura de mulherzinha, é uma expressão nova e que tem gerado muitos filmes. Por exemplo, aquela série Sex and the City, né, era um livro bem nessa linha, assim, literatura de mulherzinha. Também o Diário de Bridget Jones, originalmente era um livro, virou filme, O Diabo Veste Prada, e assim vai. Então, esse tipo de filme, mesmo o Diabo Veste Prada tem algumas coisas interessantes. Esse tipo de filme, e livro, depois virou filme, ele é feito propositadamente por um padrão de mulher, né, mais ou menos dos 15 aos 30 anos, uma mulher hoje contemporânea, emancipada, né, inteligente, razoavelmente, enfim, com relações afetivas mais soltas, mais liberais. Então, é esse tipo de filme que eu mais critico aqui, porque há bons dramas que envolvem questão romântica, romance, né, dramas da vida aí, dos relacionamentos, que vale muito a pena serem vistos. Acho que é isso que a gente tem que tentar ficar esperto, né, João Paulo, e selecionar, né, ver que geralmente atrás de um bom filme, com exceções, claro, tem um livro. E como é que é esse livro? Né? Ele é um bom livro, então você já vai consumir aqui, se você vai ver aquele filme, você já sabe mais ou menos o que você vai encontrar ali. Você não vai encontrar muito mais do que aquilo. Né? Então, você ter esse cuidado prévio, o que você está consumindo. Fora essa legião toda de filmecos para adolescentes, essa coisa assim, né? Então, de festas, de arromba, de iniciações sexuais, enfim, essa máquina, essa indústria, né, de filme também específico para o adolescente. Né? E tem mais uma coisa que eu queria ver com vocês, é outro tema. Assim, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente, antes de conhecer a Conscienciologia, a gente tem a nossa vida, gosta de filmes, gosta de tudo, e a gente já tem uma tendência mais mental somática, mais querendo outras coisas, e aí a gente, quando começa a estudar, a gente fica mais cortando mais as excrescências, tirando, né, a besteirada, a pieguice das coisas. Né, João? Pois é. Então, por exemplo, existem alguns casos que a gente conhece, que, por exemplo, são mulheres que eram muito bem resolvidas antes de começar a voluntariar na Conscienciologia, tudo, e aí começam a voluntariar. Às vezes vêm solteiras, ou eram casadas, mas estão solteiras aqui. E muitas vezes elas começam a, elas querem homens com mais consistência, com mais substância, que nem elas, né? Que todos nós aqui estamos querendo coisa mais substanciosa, menos piegas, mas elas deixaram de ser mulheres bem resolvidas, mas aqui elas querem outro padrão de homem e não acham mais. E ficam sozinhas, querendo um homem, de certa forma, idealizado. Um conscienciólogo, assim, assado, desperto, tal, bonitão, essa coisa toda. Mental sou. Pois é, querem tudo. Pois é, e acabam ficando sozinhas. E procurando, às vezes, a dupla dentro da CCCI, e muitas vezes não está necessariamente dentro da CCCI. É aquele negócio, né? O professor Valdo fala, pega o sapo,
ajuda ele a virar um príncipe de alguma maneira, né? Como é que você vê isso? Porque existe um conflito, eu vejo aí um conflito. Por um lado, elas estão certíssimas, ou até, e homens também, isso acontece também, pode acontecer com homens, mas com mulheres é mais comum, querem um companheiro ou uma companheira com mais substância, se possível intermissivista, mas ao mesmo tempo também tem um choque também, porque por outro lado elas não, né, ficam querendo uma coisa maior, mas também tem saudade de outro tipo de relacionamento e acabam deixam de ser mulheres bem resolvidas da SOCIM, mas passam a ser mulheres sozinhas na CCCI. Precisamos todos de vida afetiva, vida sexual, de contato, de interação, com certeza. Este é um problema, João Paulo. Eu entendo como um problema. Porque, claro, nós queremos formar uma dupla evolutiva, né? Se possível, dois intermissivistas ou duas pessoas com uma meta, né, em comum, que é trabalhar pela conscienciologia, pode ser cada um até dentro de uma especialidade, dentro de uma IC, não importa, né? Mas a gente facilita muito, a gente sabe o quanto ajuda, o quanto otimiza o processo evolutivo, a técnica da dupla evolutiva. Agora, se isso não acontece, eu acho que não dá para também a gente se fechar completamente, e eu acho que tanto homens como mulheres, claro que fazer concessões até que não representem perdas, né, evolutivas ou algo mais sério, acho que tem que ficar aberto também para as pessoas aí, qualquer pessoa, né? Porque ela pode ser uma excelente pessoa, pode ser inteligente, bom caráter, uma pessoa bacana, né? um bom ou boa companheira, sem ser necessariamente um conscienciólogo intermissivista voluntário da conscienciologia. Né? E há muitos casos, assim, a gente vê frequentemente aqui, eu vejo aqui chegando no CIEC, vem o casal, ela é da conscienciologia, trouxe ele, ou ele é da conscienciologia, trouxe ela. Daqui a pouco eu vejo ele ou ela também vindo numa próxima vez já, fazendo curso, interessado. Nós temos um exemplo aqui, né, bem claro agora. E aí eu acho que entra bem naquele conceito, né, no ensaio da transafetividade, né? Daquela linha que você está colocando da assistencialidade, né? Não necessariamente é o príncipe, mas é o sapo mesmo para ser assistido mesmo, educado, a sapa, enfim, pode variar. Vira o príncipe dela. E aí tem que vestir, né? Tentar construir essa pessoa, ou também está aberta para ser construído por ela, porque tem pessoas super interessantes, bacanas, a gente vê casais, né, que um deles não está inteiro na conscienciologia, mas apoia, dá força, não corta, não põe limites, não faz cobranças, mas opta por não ser um voluntário ativo, um conscienciólogo ativo. Isso. Mas é o problema. Eu acho que o que nós não podemos fazer é nos fecharmos. Acho que as mulheres têm que, né, ficar abertas. Eu sempre brinco com as amigas, né, que estão ainda solteiras. Fica ligada, olha em volta, né? Fica pronta. Em primeiro lugar, queira. Tem gente que não está mais querendo, né? Porque também eu acho que tem que cuidar para não ficar no extremo da cobrança, né? Você tem que ter dupla, precisa. Que aí entra também num clima que eu acho que não é correto, né? Que tem casos e casos, né? Às vezes a pessoa está numa fase que realmente não é a prioridade, né? Quer dizer, fica por conta dela. No momento fica meio grande demais, né? Bom, há controvérsias imensas sobre esse assunto, mas eu acho que é um tema muito interessante. Para se pensar, né? Eu acho que o mais sério disso tudo é a questão do abertismo, né? Tanto para aceitar a condição do outro da maneira que quanto fazer as concessões e a questão do abertismo para fora da própria CCCI. E dentro da CCCI, cada um de nós aceitarmos os outros como são, né? Solteiros, casados, duplados, enfim, sem a patrulha, né? Que eu acho que isso é muito chato, muito sério. A gente tem que cuidar. Mas, enfim, professora Eliana, na fatologia, página 8, linha 9 e 10, como nos precavermos contra o omnipresente rolo compressor das inutilidades psicossomáticas?
Essa talvez seja, vamos dizer assim, um mote, né, a principal questão desse verbete seja essa ideia. O quanto as tolices afetivas, né, ainda, ou seja, esse rolo compressor, essa verdadeira avalanche que a gente recebe aí por todos os meios e mídias, ainda nos seduzem, nos obnubilam e nos desviam, né, dos investimentos mais prioritários da autoevolução. Então, quando você não tem priorização, quando você não tem uma proexis, né, definida, um projeto de vida estabelecido, uma meta onde você quer chegar, as questões que você quer resolver consigo próprio, né, trabalhar o seu temperamento, os seus aspectos, você não está engajado, imbuído, né, de uma meta maior dentro das tantas possibilidades, né, dentro da conscienciologia ou, né, da sociedade em geral, pelas causas, né, mais evolutivas que tem aí lá fora também, aí você se perde, né, você corre um grande risco de se perder. Eu estava lendo até algum material, preparando aqui para a apresentação, um trecho da Alice, em Pequenas Maravilhas, que ela pergunta para o gato, que caminho devo seguir? E o gato diz, para onde você quer ir? E ela diz, eu não sei. Aí ele diz, então qualquer caminho serve. Né? Então, barco à deriva pode dar em qualquer lugar. Então, o ponto principal é esse, você vai ser comprimido por esse rolo compressor se você se deixar, né, levar nessa onda, nessa maré, nesse mar, de bobagens, de tolices, e não fizer esse processo de seleção, de posicionamento, né? Para isso aqui, não tem mais tempo, não tem mais cabeça, não vou botar mais tempo, dinheiro e energia em algumas coisas que não vão dar em nada. Acho que essa é a questão principal. Agora, em Teoriologia, na página 9, ele pergunta o que diz a teoria da indústria cultural do Adorno. Certo, ele é um dos principais, né, teóricos, tem outros também. Esse pessoal da Escola de Frankfurt, né, ligado à questão da comunicação, também a questão da comunicação, teoria da comunicação de massa também é muito próxima também com eles, faz uma análise crítica de o quanto a cultura se rendeu, se vendeu, né, às necessidades do mercado capitalista. Então, as produções culturais, e aí entram as produções artísticas, né, de valor, séries, mas principalmente o espectro amplo da cultura geral, hoje é produzido em função, né, do processo do consumo do capitalismo. Ela virou mercadoria, perdeu, né, muito, e a gente vê esses mega best-sellers, enfim, essa indústria planetária, que eu coloquei aí várias delas na argumentologia, o quanto vende, o quanto gera de consumo, de uma produção em escala planetária, e que isso, né, vamos dizer assim, prostituiu, deturpou, e ainda faz isso todo o processo cultural, né, toda uma cultura voltada a virar simples objeto de consumo, rápido, fácil, descartável. Em síntese, é muito profundo isso aqui, vale a pena, né, quem quiser estudar mais, mas, em síntese, é isso que é a teoria da indústria cultural. Eliane, na parafatologia, na segunda linha, poderia falar mais sobre a plateia extrafísica dos eventos marcantemente emocionais? Aqui é bem amplo. Qualquer evento onde haja um predomínio do processo emocional, do processo da paixão, né, do descontrole emocional, ou mesmo do apelo emocional muito forte, exagerado, com certeza a plateia extrafísica, que está sempre presente, ela é também, sintônica, né? Ela é afinizada com esse tipo de processo. Então, a gente não pode mais ser ingênuo de participar de algumas situações, né, em que a gente vai achar que não tem toda uma contraparte extrafísica se apresentando também naquele nível. Eu acompanhando os jornalistas que cobriram esses grandes movimentos aí de rua,
nessas últimas semanas, eu percebi alguns jornalistas emocionados. Entrava na onda do processo. Nossa, isso aqui está emocionante. Uma coisa, claro, aquilo contagia. A gente sabe como é que é o efeito contagioso, né, do processo da energia. Então, claro que naquela situação, por ter também uma grande comoção pública e emocional contida mesmo, com várias das questões lá colocadas pertinentes, com certeza havia uma plateia extrafísica relativa. Qualquer evento, o Fernando está lembrando aqui, por exemplo, uma Oktoberfest, né, que beba até cair, né, e curta, né, enfim, evidente que tem uma plateia extrafísica comocional relativa aqui. Enfim, você pode pegar milhares de exemplos, infelizmente, em qualquer área da cultura e da produção humana, a gente vai encontrar sempre essa questão. Eu achei interessante nesse item, porque eu lembro numa vivência que eu tive num evento de família, assim, de casamento, não fui na igreja, falei, vou lá na festa, né? E foi interessante que no momento que entrou, né, a noiva e todo aquele contexto, veio um insight de ficar lúcida e percebi, assim, as consineres entraram, sabe, aquele contexto, pegou no cardio-chakra de todo mundo e veio aquele choro, aquela emoção que desequilibra, né? E eu consegui, assim, me afastar um pouco da emoção e observei aquilo, fiquei, assim, um pouco assustada de ver, abaixou a lucidez de todo mundo e o roubo energético. Então, foi uma vivência, assim, sabe de quando se sobrepaira a situação? E foi um insight que eu tive na hora. Não sei como que eu consegui fazer isso, mas foi bem interessante ver todo mundo emocionando e chorando. Interessante. E a baixa lucidez foi um negócio bem forte, assim, porque todo casamento tem isso, né? Tem. Mas perceber esse extrafísico atuando foi algo, assim, bem interessante. Parapedagógico, didático. Que eu acho que tem a ver com isso que se colocou. Com certeza. O seu exemplo é formatura. Gente, a gente vai em formatura, né, quando a gente é obrigado a ir, assim, da família, e também é algo que, né, às vezes é muito chato. Às vezes o processo, eu já senti isso, Rosângela, o processo comocional vai chegando, daqui a pouco você tem vontade de chorar, não sabe nem por quê, você não tem nada a ver, sabe? Tem nada, né? Pai e mãe sempre chora, mas, enfim, é forte, pega e arrasta. Se você não ficar, né, lúcida como você ficou aí, arrasta mesmo. A gente entra e é um banquete, né, para as consineres. Eu achei interessante o aprendizado, assim, porque as pessoas depois, assim, elas estavam aparentemente felizes com aquela emoção, mas eu achei tão esquisito, assim, ser incoerente, entendeu? Ao mesmo tempo foram roubados energeticamente, a lucidez lá para o chão, e depois aquela felicidade, assim, mas uma felicidade doentia de ter se emocionado, sabe? Um negócio muito confuso. E estar de longe, conseguindo vivenciar isso, foi uma experiência muito rica, assim, de estar um pouquinho mais com lucidez. Agora, o contraponto que eu achei esquisito é depois ter não é bem um bem-estar íntimo, né, de lucidez, mas tinha um bem-estar íntimo dessa comocionalismo, um negócio esquisito, assim. Eu não entendi esse contexto, sabe? Pois é. E se a gente perceber, é muito comum, depois desse tipo de festividade, as pessoas estarem exaustas, cansadas, né? E, às vezes, as pessoas pensam que é só pela questão da festa, enfim, mas quanto desse processo não foi exatamente pela drenagem, né, energética que a pessoa sofreu, ou dá aquela baixa, assim, a pessoa entra naquele pico de euforia, depois vem a baixa, né? Ela se sente, às vezes, até melancólica. Então, é complicado essas comemorações, essas festividades, assim, com um apelo, que eu cito também, emocionais, psicossomáticos, é muito sério, envolve muita coisa e a gente entra, às vezes, sem a lucidez que você teve para ficar fora, né, disso e, inclusive, até ter um aprendizado interessante. Eliane. Oi. Aqui. 2 perguntas. Na fatologia, na primeira página, na segunda linha de baixo para cima, os talentos aplicados de maneira superficial. Qual a relação com o tema do verbete? Com o tema. Aqui, quando a gente vê, por exemplo, grandes autores, grandes diretores, grandes atores, né? Escritores, enfim, aí, todo tipo de talento aqui nessa área, mal aplicado para produzir um filme, né, de segunda categoria, com o objetivo apenas de render milhões, né,
dólares, se possível. Um livro que tem um objetivo claro de ser, né, uma grande tiragem para consumo. Um ator que aceita um papel, né, bastante duvidoso, mas que vai dar um cachê de 20 milhões de dólares. Enfim, nesse sentido, né? Às vezes são fortes, são talentos, mas aplicados de uma maneira bastante superficial. Aí você pode extrapolar isso, né, para todas as áreas, né? Por exemplo, olhando para você, eu lembrei do caso de um médico brasileiro que é cirurgião plástico nos Estados Unidos e que faz, e ele, pelo jeito, ele tem muito talento, mas ele faz disso, ele é bastante conhecido. Ele faz disso um verdadeiro espetáculo. Ele tem um programa televisivo, um reality show. Ele é o cirurgião plástico das estrelas de Hollywood. Nossa. Ele próprio é quase um estereótipo assim, de boneca viva. O Dr. Oz, não é Oz? Não, é o Dr. Hollywood. Ele é cirurgião plástico. Então, você vê, ele deve ser um excelente médico. A história dele é incrível. Ele era um menino pobre no Brasil, conseguiu fazer medicina, saiu quase da periferia, pobre, de uma cidade, foi adotado por uma família americana e lá, sim, fez medicina, mostrou um grande talento para a cirurgia plástica e ele fez disso um grande objeto assim, de venda, de promoção, de publicidade, uma máquina de fazer dinheiro e de ter notoriedade. Hoje ele é uma celebridade. Entendi. Muito bom. Nesse sentido. Aí eu lembrei da medicina mesmo. A segunda pergunta, acho que tu até já respondeu parcialmente, agora na página 10, na binomiologia. O primeiro binômio ali. Aqui o filme cult eu já imagino porque tu botou, mas o filme B eu queria entender. Binômio filme B, filme cult, né? Ou seja, os filmes B, esses filmes todos aí, né, de segunda categoria, questionáveis, duvidosos, efêmeros, e o filme que depois de um tempo, filmes bons, eu tenho visto isso, filmes bons que já nasceram cult, né, e que são cult até hoje, e filmes um pouquinho menos, mais dessa linha B, e que hoje são cult. Esses dias eu estava olhando lá no Telecine Cult, né? Telecine Cult da TV a cabo, e passou Flashdance. Flashdance, que era um filmeco, né? Pegou bem um início da coisa assim, né? Do processo do corpo, tal, de academia, né? E dança. Agora é cult. E outros assim, que filmecos assim, né? Também Embalos de Sábado à Noite, eu vi que passou no Telecine Cult, então é complicado esse processo, né? Como é que a gente vai transformando o ruim, o kit. Até tem ali na estrangeirismologia tem essa expressão, o hate watching, que é um fenômeno atual. Encontrei uma matéria na Veja, que é assim, o processo é tão ruim que as pessoas fazem questão de ver e acabam gostando, adorando ver o ruim e o pior. Então, cita várias séries americanas. Agora tem um tal de um filme, né, que é o pior filme de todos os tempos, que é um furacão de tubarões, né, tsunamis de tubarões, uma coisa tão horrível, mas as pessoas estão correndo para ver, porque ele está com a propaganda de ser a pior coisa. Então, vocês vejam como é que a nossa cabeça hoje está, como a gente está com a coisa toda distorcida. A gente está gostando de ver o ruim, o péssimo, pior, por ele ser ruim. Na internet, né, os filmes do YouTube, da internet. Nossa, é a indústria do ruim cult, né? Exato. Aí, lembrou o Mário aqui, uma evidente síndrome de abstinência da baratosfera, né? Não, é curioso, assim, se existe algum critério que defina filme B e filme A, algum critério formal. Porque não sei, até certo ponto o filme B, se tu for considerar assim, filme B como sendo um filme barato, com atores não famosos e que não tem apelação comercial, olha, tem muito filme bom que preenche esses quesitos. Aí eu concordo. Que eu saiba, a nomenclatura, posso estar enganada, mas que eu saiba, a nomenclatura filme B, ela surgiu em função da denominação de ser um filme feito sem recurso financeiro. Ele era B porque ele era de segunda categoria em termos de financiamento, de recurso financeiro. Sim. E aí
automaticamente tendeu a ir para uma classe de filmes piores. E aí, nisso, se criou o jargão do filme B. E tem as duas situações, né? Tem as duas situações. Filme B, com filme de pouco recurso ruim e filme de pouco recurso bom. Não, com certeza, mas no contexto do VB, eu me refiro ao filme ruim. Filme ruim. Tá bom, obrigado. Eliana? Sim. Dentro dessa mesma pergunta do binomiologia e do Ricardo, esse último binômio, vida para consumo e vida líquida, o que você quer dizer com isso? Certo. Aqui, essa expressão, eu me inspirei aqui no sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman. Esse homem muito interessante, ele está em Terra Somado, ele tem vários livros, e a base dele é esse livro aqui, Modernidade Líquida. Então, ele tem livros, por exemplo, ele tem um livro chamado Amor Líquido, Vida para Consumo, Vidas Desperdiçadas, Modernidade e Ambivalência. Então, em síntese, o que ele diz, Neida? Que hoje nós vivemos uma existência líquida, ou seja, extremamente inconstante, mutável, nada mais fica sólido e fixo por muito tempo, em todos os sentidos, em valores, em sentimentos, em cultura, né? Alguma coisa que está no top, que é moda, né? Agora facilmente consumível, daqui a pouco, amanhã já não é mais. Então ele faz toda uma análise da sociedade atual, que nós vivemos hoje uma vida líquida, essa falta de consistência. Tudo é impermanente, tudo é flexível demais, tudo é descartável, né? Nada mais é fixo por muito tempo. Então ele faz uma crítica principalmente ao consumismo. Então ele chama ali Vidas para Consumo, Vida Desperdiçada, o Amor Líquido. Tem um livro apenas sobre a questão das relações afetivas com esse caráter extremamente superficial e instantâneo, né? E de pouca profundidade, superficialidade. Ok. Na antagonismologia, na penúltima linha, você coloca o antagonismo mal desnecessário e bem necessário. Você pode comentar? Toda essa produção dessa grande indústria mundial da melifluidade, como eu chamei, né, ela é um mal desnecessário, né? Há algumas coisas aí que ainda são necessárias, mas toda esse consumo e essa oferta que é feita hoje, né, que eu coloquei aqui no nome geral de dicionário afetivo, é um mal desnecessário, quando na verdade nós temos que buscar, e a gente precisa, é isso que eu quis salientar bem a diferença, bens necessários. Porque nós estamos abrindo mão de bens necessários, ideias, propostas, né, atitudes, comportamentos, né, pró-evolutivos, em trocando isso por um mal desnecessário. Me pareceu mais um pouquinho. Me pareceu mais um paradoxo, né? Mal desnecessário. Me parece que não tem nenhum bem, um mal que seja necessário. Não, a gente às vezes até diz, né? Foi um mal necessário. Exato, mas não isso eu quis salientar. Não é um mal necessário, é um mal desnecessário, toda essa bobajada. No sentido de ser totalmente evitável. Isso, exato. Por que, né? Porque não precisamos disso, ele é desnecessário. Porque há mal necessário ainda. Na sindomiologia, você coloca a síndrome da dispersão consciencial do consumidor televisivo voraz. Você pode comentar? Isso aqui é quase, né, evidente, né, no sentido de a pessoa que consome muita televisão. O brasileiro está em segundo lugar, em terceiro lugar, com o maior consumista de televisão, ou seja, que vê mais horas de televisão por semana. São 20 horas semanais, e eu acho que isso está ainda para baixo, né? Acho que isso é mais. Estados Unidos em primeiro lugar, em segundo lugar tem empate de China, Índia, tem vários países aí que passam mais horas na frente da televisão. E a gente percebe, desde crianças, adolescentes, adultos e pessoas, né? Assim, principalmente na terceira idade, que ficam muito mais em casa, elas passam o dia vendo televisão. E assim, é um processo expressivo,
com 400 canais hoje que a gente tem numa televisão, a gente fica num processo saltuário, completamente disperso. Às vezes a pessoa não assiste um filme inteiro, até para, né, tirar alguma coisa de bom, de produtivo, ela vai zapeando, passando de canal para canal, e, enfim, ela fica uma verdadeira refém, né, desse processo. E isso é uma evidente dispersão, uma síndrome da dispersão consciencial. Obrigada. Eliane, podia explicar o crescendo, análise egológica, síntese grupocármica? Crescendologia. Na página 10, crescendologia. Certo. Aqui o que eu pensei foi o seguinte, Leuzene. Quando você faz uma análise, né, de como é que você, em termos de ego, né, em termos de consciência, de individualidade, como é que você lida, consome, se relaciona com todo esse processo do tolicionário afetivo, muitas vezes você vai ter nessa análise uma síntese grupocármica do grupo no qual, você está inserida. Então, muitas vezes a gente vê esses maus hábitos no sentido de consumo, por exemplo, de televisão. Você vê que toda a família, né, consome esse tipo de coisa. Uma família assim que valoriza demais. Todo final de semana é festa e festa, são churrascos, junto um monte de gente, com bebida, sabe, assim, a cultura familiar, o modus operandi daquele grupo, e não só familiar, às vezes é um grupo maior, né, mostra esse tipo de consumo. Então, se você olhar a consciência, de alguma forma você tem ali também uma síntese do grupo karma no qual ela está inserida. Um influenciando o outro, né? Uma influência recíproca. Foi essa a intenção desse crescendo. Mantendo o padrão do grupo, né? Exato. Tá, obrigada. Professora, sobre o título tolicionária afetiva, a minha pergunta é sobre a difinologia. Sim. Assim, a gente percebe que a dupla evolutiva, ela se concretiza não tão na adolescência. Parece que ali tem essa definição aí que se dá e que é mais tarde que concretiza a dupla evolutiva. Como você vê um resgate kármico? Faz uma ligação entre... Olha, Bernadette, eu não entendi tua pergunta. Em termos da definição... o emocionalismo, o sentimentalismo, o romantismo, da idade dos 18 aos 25, né? E depois se concretiza uma dupla evolutiva lá para os 40 ou 45. Qual a relação que você faz? Olha, isso não é regra, né? Porque a gente vê duplas evolutivas aqui bem constituídas, muito jovens. Então, talvez seja assim essa a sua experiência ou como você vê. Mas isso não bate. O que eu me refiro aqui não é basicamente a questão pensando na dupla evolutiva, mas de todo o tipo de apelo emocional, o tipo de postura dentro daquele processo do mito do amor romântico mesmo, como tem o verbete a professora Adriana Lopes com esse título. Quando as relações, o relacionamento afetivo vai por essa linha do tolicionário, aí eu coloquei lá isso bem claro na argumentologia, na página 11, por exemplo, no item 4, indústria das núpcias, a indústria do dia dos namorados, a indústria do turismo romântico, é nesse sentido, né, de que o relacionamento afetivo também virou uma grande mercadoria extremamente lucrativa. Indústrias, né, todas vendendo isso, né, para as pessoas. E as pessoas comprando e pagando muito caro. Por exemplo, eu falo aqui dos casamentos também, né, casamentos temáticos, enfim. Hoje, a gente está vendo, está sendo quase normal, entre aspas, casamentos de 2 a 3 milhões de reais, o custo do casamento. Agora, ontem, hoje, na mídia, teve um casamento no Rio de Janeiro, que o casamento foi meio que interrompido por um protesto na rua, enfim, uma moça, filha de um homem muito rico, lá, um empresário muito rico, empresário muito rico do Rio de Janeiro, e assim meio que tirou o glamour da festa dela
vamos dizer assim, a manifestação feita em frente ao Copacabana Palace, onde estava acontecendo a festa. Aí hoje tem uma notícia que este casamento custou 3 milhões de reais e teve um show do Latino, de gosto duvidoso, em minha opinião, que o Latino cobra 90 mil reais de cachê mais despesas para cantar, né, nem 1h30, nem isso, para animar os... Obrigada, Fabiana. Os microfones hoje estão... Então, né, você vê, é nesse sentido, né, que eu destaco, né? Nesse sentido que eu destaco que as relações também elas podem, né, entrar nesse processo do tolicionário. A questão do Dia dos Namorados, eu coloco aqui a questão às vezes a gente vê outdoors, né? E agora, em sincronicidade, a gente sabe como é que funciona com o verbete. Ontem, subindo a José Maria de Brito, tem um outdoor enorme numa esquina, bastante movimentada, aqui de Foz, que diz lá, fulana de tal, me perdoe, eu te amo, você é a luz, blá, blá, blá. Claro, ele deve ter, né, pisado na bola, rapaz, e está desesperado, ele assina. Todo cor-de-rosa, imenso, letras garrafais, cheios de coração, quer dizer, isso é um exemplo, né, de como é que é aí a questão. Eliane, só para contribuir nesse item, eu lembro que eu fui comprar um presente para uma pessoa, né? E achei interessante que eu achei o valor do objeto caro. Eu até comentei, falei, tá muito caro. Aí o vendedor falou assim, não, mas isso vai mostrar o quanto você gosta dessa pessoa. Aí eu dei tanta risada, assim, porque eu achei engraçado como ele tentou me manipular, né? Eu falei, não, eu sei o quanto eu gosto. Não preciso dar um objeto super caro para mostrar que eu gosto da pessoa. Tá certo. Eliane, parabéns pelo seu verbete, né? Esse verbete realmente nos remete a uma lucidez maior, né? Quanto à nossa sociopatológica, né? E os meios, né, de não sermos engolidos por ela e acabando nos afastando da nossa PROEX. E, em cima disso também, eu te pergunto na página 9, tá? No voluntariologia, na segunda linha. Sim. Ali você coloca assim, ó, os voluntários da verbetografia na contramão da indústria da produção intelectual eletronáutica. Poderias, assim, ampliar um pouquinho mais? Certo. Tem a ver com tudo? Nessa sessão do verbete, eu fiz, né, toda uma relação de vários aí das nossas frentes de trabalho aqui na Conscienciologia com os processos aí da SOCIM, dentro do que eu chamo de tolicionário afetivo. No caso da verbetografia, nós estamos realmente na contramão da indústria da produção intelectual eletronáutica, no seguinte sentido. Nosso trabalho é todo voluntário. Nenhum verbetógrafo, né, recebe qualquer remuneração financeira por ter feito verbete. A equipe de revisão também faz todo um trabalho voluntário. A enciclopédia, ela é aqui disponibilizada publicamente, diariamente, gratuitamente, né, e colocada à prova, né, no sentido do debate, da refutaciologia. Quer dizer, isso não acontece lá fora, gente. Você não vê na academia, né? No caso do processo das enciclopédias ou da produção intelectual acadêmica eletronáutica convencional, isso não acontece assim, não. Né? O processo lá tudo é a peso de ouro, né? O processo da heterocrítica é bem complicado. Depois que lança, que começa então as críticas, tem gente que escreve livro só para criticar o livro do outro, aí vem o outro que escreve outro livro para criticar a crítica, né? E assim vai. Então, nós estamos aí na contramão de várias dessas frentes. É nesse sentido que eu coloquei no verbete. Tudo bem? Eliane, aqui. Eu queria saber o seguinte, será que essas tolices, elas deveriam ser totalmente evitadas ou o problema seria o excesso? E aí a pessoa poderia... sei lá, assistir um filme bobo, ou ler uma literatura de pior qualidade, uma coisa, manter o entretenimento por alguns momentos. Eu acho que é uma questão de decisão pessoal. Eu vou falar por mim, eu não tenho mais tempo de ler livro bobo. Só se for realmente um livro que, por exemplo, esses livros de literatura de mulherzinha. Gente, eu não tenho tempo para ler 50 tons de cinza, mesmo que tenha vendido 2,8 milhões de cópias no Brasil e todo mundo leu. Bom, todo mundo entre aspas, né? Todo mundo entre aspas.
Eu não tenho tempo, sabe? Eu tenho muitas outras coisas que eu estou deixando de ler que eu preciso, por tanto trabalho que a gente tem, né? Por tantas atividades. Aí, só no meu voluntariado, que hoje eu felizmente só me dedico, né, full time ao voluntariado na Conscienciologia, então eu abro mão, aí cada pessoa vai ter que avaliar. Agora tem algumas coisas que para mim é prioritário, eu não vou perder tempo com esse livro. Agora, às vezes eu preciso fazer uma desacina, uma higiene, né, mental, consciencial, e assistir um filme divertido, uma comédia, uma bobagemzinha, né, lá, máximo meia hora, um programa de humor num canal, numa TV a cabo, né? Claro, sem ser um programa, eu não aguento assistir um programa apelativo, aqueles programas de duplo sentido, aquela coisa de baixo nível, não dá. Isso aí não me faz higiene consciencial nenhuma, pelo contrário. Mas vai de cada pessoa. Agora, eu penso que tem coisas que valem mais a pena, né? A gente está perdendo tempo consumindo, mas cada um vai ter que avaliar. Essa é a minha realidade. Por exemplo, eu mudei para Foz do Iguaçu, eu fui mudando para Foz do Iguaçu em 2010, e a gente assinou uma TV a cabo que não pega Globo, não pega a TV Globo. E então, fazem 3 anos que eu não assisto TV Globo. E é possível viver, digo para vocês, a gente vive, sobrevive, sem assistir a Globo. Eu não sei nada de novela nenhuma, de coisa nenhuma da Globo. Às vezes sinto falta de algumas coisas, eu, claro, supro o jornalismo, eu supro até com canais de muito melhor qualidade, né, mais profundidade do que a Globo, mas é possível. E hoje, sinceramente, eu não assisto mais nenhum canal de TV aberta. A pouca TV que eu assisto, por falta de tempo, eu gosto de televisão, né? Eu sou da área da comunicação também, eu gosto muito de televisão, filme, nossa, isso é tudo de bom. Mas cinema, bons seriados, enfim, mas não estou dando tempo para isso, porque eu estou colocando tempo em coisas que eu acho mais importantes, né? Então, da pouca televisão que eu não vejo mais canal aberto, porque tem muito lixo, né? Tem coisas assim que são assim, aviltam a dignidade humana, né? Tem programas assim que expõem, principalmente a mulher, né? De um jeito que, gente, não dá. Eu não tolero. Posso assistir 5 minutos para saber, está acontecendo, puxa, vamos, né? Tô sabendo, vamos ficar crítico com isso. Mas consumir aquilo, eu não consumo. Mas aí você que vai ter que avaliar. Essa é a minha realidade, a minha experiência. Um comentário. Em algumas situações, né, devido a assédio ou algum sentimento de angústia ou tristeza, você se vê, por exemplo, sem nada para fazer, ou de uma certa forma um pouco disperso. Aí, quais opções teria, né? A opção mais fácil, que é ir para uma televisão ou ir para alguma coisa super cômoda, né? Que, de certa forma, pode até ser bom em algum sentido, porque vai tirar um pouco aquela angústia, por exemplo, né? Ou, então, tentar forçar uma melhoria, alguma coisa que seja mais produtivo, né? Ou tentar refletir, por que eu estou assim? Isso é meu, né? Isso é meu, sou eu que estou mesmo angustiada, né? Ansiosa, com esse vazio, com esse aperto no peito, isso é meu? Se é meu, por quê? O que está acontecendo? Porque vamos dizer assim, o natural é você não estar sempre eufórico, né, hiper feliz, mas você está um bem-estar geral, está bem. Por que eu estou sentindo essas coisas? Se são minhas. Se não são minhas, como é que eu faço? A Conscienciologia nos dá, né, centenas de métodos para lidar com isso. E se é meu, opa, o que está acontecendo? Vamos encarar? Chega uma hora que a gente tem que se encarar, né? E ver o que está acontecendo com a gente. Ok? Na página 11... Vai. Na página 11, em Culturologia, você fala um pouquinho sobre a cultura da subserviência? Eu acho que nós somos subservientes quando a gente se fica, às vezes, de joelho, diante desse tipo de produção aí, né, que é colocado para a gente, e quando nós consumimos isso de uma forma incauta, sem nenhum tipo de reflexão. Falta de lucidez. Você fica de quatro, subserviente, servo, né?
A verbetógrafa. Em Exagerologia, página 11, item 1. O que é filme pink para adolescente? O filme rosa, né? Então, a gente tem uma série de filminhos cor-de-rosa, assim, leves, deixa todo mundo bem no final, assim, tá? Vovós também assistem. Por exemplo, Diário da Princesa, né? Tem um filme, números, até aquele filme Legalmente Loira, né? 1 e 2, 3, sei lá, enfim, esse tipo de filme, todo cor-de-rosa, ela própria, né? A personagem cor-de-rosa, assim, do começo ao fim, é esse tipo de filme. Tem muitos, tem milhares, se envolve seriados, né? Televisivos, bem de adolescentes. A formação das Barbies, né? Isso, assim, as patricinhas, né, de Beverly Hills e por aí afora. Bom, a verbetógrafa. Em Mitologia, página 10, comente, por favor, a necessidade da mitoclastia. E nesse sentido, em relação ao tema, né, terminar com o mito. Mitoclastia é você terminar com os mitos, né, e derrubando, superando os mitos. Então, diante desse processo que eu apresento aqui no verbete, dessa realidade que eu tento expor aqui, há uma grande necessidade de nós irmos terminando com todos esses mitos, né? Esses mitos da literatura, do cinema, da música, né? De todas essas áreas. Agora, em Fatologia, na página 8, terceira linha, por favor, comente as telenovelas previsíveis subestimando a inteligência alheia. Eu fiz uma listagem aqui, eu fui pesquisar no próprio site, né, de uma emissora de TV, e com a história, enfim, né, da telenovela. Fiz uma listagem de 50 novelas aqui, bem com evidente relação com a questão, né, romântica, afetiva, enfim. E a gente vê, de uma forma mais geral, a gente vem percebendo, né, o quanto as telenovelas, mesmo tentando, às vezes, trazer algum tema social, alguma questão de denúncia, enfim, né, elas não saem do padrão básico, né, medíocre, de entretenimento fácil e, às vezes, até com algumas coisas complicadas. Eu acho um sintoma bem grave, essa é a minha opinião, uma novela como Avenida Brasil ter feito tanto sucesso, né, tratando assim de uma forma com a patologia, com a psicopatologia tão evidente das personagens, dos relacionamentos, né, a vingança, a revanche, né, como pano de fundo, assim, os atores com cenas assim de histeria, de crueldade extrema, e aquilo fazer tanto sucesso, seduzir tanto, né? E a gente sabe que, inclusive, né, o Brasil é o país das novelas. Nós somos mestres, especialistas em produzir e exportar novelas, né? Hoje é um dos grandes produtos de exportação brasileiro. E a qualidade das novelas são muito, muito questionáveis. Já houveram bons textos de bons autores, mas eu acho aí que estão ficando para trás. E sempre tem, às vezes, conforme, né, Glória Pérez, sempre tenta trazer um pano de fundo de uma denúncia, alguma questão aí da realidade, mas não passa daquilo. Acaba sendo, né, um folhetim previsível, né, e que a gente gasta, às vezes, horas e horas por dia. Uma emissora de TV passa por dia 4 novelas. Eu conheço muitas pessoas que assistem as 4 novelas. Faça um cálculo, ela ficou pelo menos umas 5 horas do dia assistindo essas novelas. Né? Não dá, né? Complicado, acho que fica difícil. Assista uma, sei lá, cada um sabe, faça aí a sua, né, programação. Mas, assim, a novela acaba se tornando um vício e tem casos incríveis, né? Na questão da Avenida Brasil, acontecia o processo do pico de consumo de energia, né? Que deu até problemas quando terminava a novela. Todo mundo corria para tomar banho, fazer as coisas, estudar, blá, 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 né? Fazer a vida, cozinhar, enfim, fazer suas coisas. No momento que terminava a novela, isso começou a trazer problemas.
Por exemplo, a Escravizaura, que foi vendido para o mundo inteiro, todo mundo sabe, né, da novela Escravizaura, os mais jovens aí, não sei se vocês conhecem, foi um sucesso estrondoso, 30 anos atrás, em Cuba, o governo cubano cancelava, na hora da transmissão da novela, o racionamento de energia no país inteiro, para todo mundo assistir, porque aquilo era uma febre nacional. Então, o negócio é sério, gente, é grande. Então, a gente aí começar a questionar isso, né? A novela é um grande produto da indústria cultural, fartamente ainda consumido. Diminuiu um pouco, mas ainda o brasileiro consome muita novela. Eliane, aqui no ar, na parafatologia da página 9, eu não sei se você já comentou, o último item, as embaixadas sentimentaloides das comunexes atrasadas na dimensão intrafísica. Não, ainda não comentei, Eliana. Aqui também é uma explicitação, né? Eu tento dizer que muitos dos processos aqui no intrafísico, né, que tem como marca principal esse processo comocionalista, de apelo sentimental, na verdade são embaixadas, né, também de comunex que estão nesse mesmo nível, né? Então a gente vê grandes, por exemplo, vamos falar de processo religioso, grandes comoções públicas, religiosas, festividades, né? De alguma forma faz conexão direta com comunex, que está nesse nível ainda, né? Onde tem as consciências também são ainda, né, para-religiosas, enfim, ainda participam de todo esse processo. Isso é só um exemplo na área da religião, mas se você pegar tudo que é a área aí da vida humana, você vai poder fazer essa relação. Eliana, faz favor, dá um retoque ali na paradoxologia, faz favor, nos 3. Puxa, aqui, né, esse paradoxo aqui não é meu, isso já, né, tem sido publicado na enciclopédia, eu penso que até é do professor Valdo. Paradoxo de ser preferível a dura realidade é a mais bela ilusão. Então, né, a realidade já é tão dura, já é tão trash, né, tão difícil, a gente aí tem que lidar com ela, então vamos lidar com ela do que nos iludirmos, né, de que o mundo aí é cor-de-rosa e que ele não é. Paradoxo de personagem vilão da história poder fazer mais sucesso, também a gente vê esse fenômeno. Agora, eu sei, eu não vejo, mas a gente acompanha aí a mídia. Um personagem que é vilão da novela das 8, está fazendo um enorme sucesso, o ator é muito bom, né, e está fazendo quase mais sucesso que os mocinhos, e assim vai. Naquele seriado lá, Downton Abbey também, né, há um dos criados da casa que é um vilão, enfim, ele faz muito sucesso, parece que às vezes o mal identificado no personagem atrai mais do que o mocinho, a mocinha da história. E o paradoxo do falso realismo das telenovelas, assim, a gente vê vários autores aí brasileiros, principalmente, que é o que eu leio e acompanho um pouco mais, colocarem que eles tentam trazer a realidade para a novela, enfim, mas na verdade não é assim, né? É um falso realismo, né? O que você pensa assim que está acontecendo para estar vendo essa inversão de valores do bandido virar herói, essa situação assim o que está fazendo o errado está chamando mais atenção do que está fazendo da pessoa que está fazendo o correto, o certo? Se você olhar no geral da sociedade, você vai ver que o vilão, vamos dizer assim, o vilão da vida real tem se dado melhor do que a pessoa honesta, né, íntegra, séria, né? Basta ver um simples exemplo, o processo da corrupção, né, na política e em outras áreas, né? Então, acho que isso já espinga para tudo, sabe, Mário? Né? A nossa realidade tem dado glórias, né? Tem botado no trono muito mais o vilão do que a pessoa mais cosmoética. A gente tem notado muito a priorização sempre da notícia negativa, né? Por isso que eu digo assim... Porque ela vende, né? Ela chama atenção. Ela vende. A gente ainda... Nós temos a tal da satisfação malévola ainda muito forte, todos nós. A gente consome, né, a desgraça ali, aquilo ainda chama mais atenção. Basta você ver um acidente numa estrada, a quantidade de pessoas que têm
uma curiosidade mórbida em ir lá olhar aquilo de perto. Se você não puder ajudar, vai embora, né? Deixa, que muito ajuda quem não atrapalha. Mas é meio um traço aí da nossa sociopatológica. Eu noto muito isso aí na mídia, por exemplo, que a mídia liga para saber se houve algum acidente fatal. Não quer saber dos acidentes simples, não quer saber se alguém foi salvo, não quer saber de nada. Quer saber quem morreu, quantos morreram. E por isso que a gente fica assim, essa mudança, esse valor que está se terminando, né? Que as pessoas estão mudando a maneira de pensar, porque isso aí que está vendendo, né? Por isso que a gente fica vendo que a reurbanização está em alta, né? Os conselhos estão aí mesmo. Eliane, oi, aqui no B. Ali na página 10, na fobiologia, você colocou várias fobias ali, mas você não colocou decidofobia. Se, por exemplo, assim, se você acha que a consciência, a pessoa que tem muito essa tendência assim, de ficar entre dois lados, não pondera um, pondera o outro, não consegue decidir para que lado vai e fica muito nisso, né? E se isso poderia ter alguma relação com o tolicionário afetivo? Com certeza, Ricardo, faltou aqui. Realmente, acho que entrava muito bem a decidofobia, né? Porque a gente colocou aí várias, né, fobias que estão, né, aí presentes no processo do consumo dos solucionários afetivos, mas acho que sim, a decidofobia entrava bem, concordo com você. Ocorre para você alguma relação entre os dois? A decidofobia e o tolicionário? Não, com certeza. A pessoa decidofóbica, ela não, né, é que nem a Alice lá que não sabia, né, que caminho ir, então qualquer caminho servia. Aí pega qualquer coisa, consome qualquer coisa, não é seletiva, não filtra, né? Eu faço essa associação, podem ter outras tantas, talvez até a que você mesmo fez para sugerir. Valeu, obrigado. Nada. Pessoal, tem uma pergunta aqui genérica. Eu respondo, se alguém quiser completar, viu, Eliana, você... Ele pergunta assim, ele comenta sobre o trecho, ele diz, o trecho abaixo da obra de Chico Xavier, parece que Emmanuel ameaça a vida de nosso querido médium. Um espírito evoluído pode fazer isso? Ele lê, então eu vou ler aqui o trecho. Se você recusar o serviço a que me reporto, segundo creio, os orientadores dessa obra, de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo, de certo que eles, os orientadores, terão autoridade bastante para retirar você do seu atual corpo físico. Olha, é um teletertuliano, né? Provavelmente bem novato na conscienciologia. Eu não posso responder para você especificamente sobre esse livro, não sei se alguém aqui presente já leu. O que eu posso dizer é o seguinte, do ponto de vista da conscienciologia, um espírito evoluído, como nós chamamos aqui de amparadores, né? Em geral, consciências mais evoluídas são amparadores, são pessoas que, consciências extrafísicas que fazem assistência, elas jamais vão ameaçar a vida de alguém, de qualquer que seja o modo, né? Aqui nós lidamos com o conceito, por exemplo, da programação existencial. Então, que é a proexis, né? Cada um de nós, aqui em especial, principalmente quem está aqui estudando conscienciologia, que se identifica com essas ideias, provavelmente tem uma programação existencial programada, como o nome próprio diz, no período intermissivo. Ora, a maioria de nós não tem ainda uma competência para seguir desde o início da vida, desde a infância, essa programação como ela deveria ter sido feita, né? A gente espera que um número maior de pessoas consigam isso, a exemplo dos mais jovens, dos inversores, né? Essa técnica também da conscienciologia, da inversão existencial, que é justamente a pessoa, desde nova, fazer aquilo que ela se propôs a fazer antes de ressomar. Então, no caso assim, desses desvios, né, das proexes, enfim, da gente não fazer o que a gente deveria em termos evolutivos, ainda assim, os amparadores respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Cada um de nós tem aí, vamos dizer assim, o direito, enfim, tem uma parcela de livre-arbítrio, isso varia muito em função do próprio nível evolutivo, mas, enfim, há esse respeito por parte das consciências mais evoluídas, com certeza. Então, fica aí a dica para você estudar um pouco esse assunto, se você se interessar,
pelos temas mais específicos da conscienciologia, esse assunto da amparologia e da proexologia, tá certo? Essa relação que ela é muito séria, né? Os amparadores não desistem facilmente de nós, né? Senão acho que a maioria de nós não estaríamos aqui, tá certo? A gente erra muito ainda e consegue levantar e seguir em frente no que é melhor para todos, de modo geral. Bom, pessoal, tem uma outra pergunta. O teletertuliano, ele pergunta: onde posso obter informações sobre a realização da dinâmica da paracirurgia? Eu vou pedir para a professora Neida Cardoso, tá certo? Que é aí voluntária ativa nessa área, né? Tá bom. A realização da paracirurgia, que é uma dinâmica interassistencial, né, se chama DIP, Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia. Ela acontece às sextas-feiras na OIC. É realizada das 18h30 até as 22 horas. Então, as pessoas que têm interesse em participar da dinâmica, elas podem comparecer lá à OIC e realizar a sua inscrição. Ou ainda, as pessoas que não residem em Foz do Iguaçu, elas podem mandar um e-mail, elas podem fazer uma solicitação de paracirurgia. E o e-mail é pedidodecirurgiainvisível@gmail.com. Então, a pessoa vai mandar um e-mail, vai colocar o seu nome, os seus dados pessoais, o endereço, a cidade, o motivo pelo qual está solicitando a paracirurgia. E ela vai receber um e-mail automático informando quais são as condições que ela vai ter que passar. No caso, ela vai ficar disponível, né, para assistência naquele mesmo horário da dinâmica. Então, vem uma orientação automática. E depois ela faz um relato para nós, no outro dia, do que ela percebeu. Eu só vou repetir o e-mail. pedidodecirurgiainvisível@gmail.com. Tudo com letra minúscula, sem acento. Tá bom? Ok. Obrigada, professora Neida. Agora, a verbetógrafa. Na fatologia, página 8, quarta linha de baixo para cima. Poderia explanar sobre as consequências holocármicas da criatividade irresponsável? Pois é, né? Então, aquilo, a ação e reação, né? A lei do retorno, enfim. A criatividade irresponsável, aquilo que você irresponsavelmente criou, né? Colocou no planeta, né? Na história da humanidade, você vai ter que refazer, você vai ter que desdizer, você vai ter que arrumar o que você desarrumou nesse sentido. Então, não tem jeito, né? Não é questão de ficar chorando leite derramado, ficar se lamentando, se vitimizando, se culpando, não. Então, a criatividade responsável nessa, né? Quem atualmente, ou a questão do passado, vamos, então, partir para a criatividade responsável, para a aplicação lúcida, né? Crítica dos próprios talentos e trafores, colocar isso a serviço de alguma coisa muito melhor, que é, primeiro, né, a própria evolução e a evolução de todos, né? Através, principalmente, do processo assistencial. Qualquer tipo de talento, de trafor, ele sempre pode e deveria ter uma aplicação, né, inteligente e preferencialmente interassistencial. Quer perguntar? Oi. Pergunta que quero colocar para você, assim, né? Durante toda a sua apresentação, eu fiquei pensando assim, né, nessa questão mesmo do seu verbete, né, desse contexto nosográfico, e pensando assim, poxa vida, a gente está já nessa coisa da pré-intermissiologia, né, se preparando para aquela tarefa lá, né, na baratrosfera, e fiquei pensando nisso, diante desse contexto aí, né, que você expôs no seu verbete. Como que você acha assim, que nós, né, que estamos aqui, né, nos qualificando para fazer uma assistência mais assim, efetiva, né? Como que você acha que a gente pode atuar melhor nesse contexto todo que você colocou no seu verbete? Tereza, o primeiro contexto é a questão de ficar lúcido para esse processo, ter autocrítica, para, em primeiro lugar, não ser mais um consumidor incauto desse processo, né? Acho que é a primeira coisa. Depois, como é que a gente faz assistência
com isso, né? Como é que a gente, na megapsinologia, reeduquemos os tolos? Pois é. A TARES, né? Toda a proposta, e a TARES, com toda a sua amplitude, né? Em tudo que ela representa, inclusive as próprias TENEPs, né? Acho que nós estamos aí numa força-tarefa, todos nós, buscando mudar esse padrão. Esse é um verbete que tenta mostrar, assim, o zeitgeist, né? O momento atual, um retrato, né? Um espelho do que se vive hoje. A ideia é que, né, a gente possa estar aí superando completamente, não sei quanto tempo, esses tolicionários afetivos todos aí que eu explicito, e outros até que ficaram de fora, que também não dá para botar tudo, né, num verbete, né? Aí talvez uma GESCOM de outro formato possa contemplar mais coisas. Então, acho que de alguma forma é esse trabalho mesmo. A conscienciologia, ela vem, né, justamente para, né, o paradigma consciencial, ele é, né, o antagonismo, o contraponto, a resposta, né, de como essa sociedade que se caracteriza, né, nesse zeitgeist, esse momento atual, como por esse tolicionário todo, em várias áreas você poderia fazer. Tolicionário religioso, esportivo, enfim, né, tem N áreas da vida humana que você pode fazer uma crítica, né, uma visão heterocrítica e autocrítica também, sempre, em relação a esse processo aqui. Então, acho que é o nosso trabalho aí, Tereza, né? É isso que a gente está fazendo, vem fazendo e vai ter que fazer muito mais, com certeza. Essa autoconsciência, né? Nossa, primeiro, para depois poder esclarecer, né? Fazer a TARES e até ter uma atuação mais efetiva na SOCIM também, né? Concordo. Eliana, ainda seguindo na linha da tua mega pensinologia, na linha do reeduquemos os tolos, eu queria que você falasse no sentido de desvincular, porque muitas vezes as pessoas nem param para pensar sobre o que elas fazem e sobre o fato de aquilo ser uma tolice, ou dela se considerar, né, tola ou não. Eu lembro que uma vez, há muito tempo, conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim, ingenuidade é burrice. E na época eu tinha um nível de manifestação bem alto de ingenuidade. E eu me sentia a última criatura do pacote. Eu disse, nossa, olha que coisa... Ainda, com esse tempo todo, né, se manifestando com ingenuidade. Então, muitas vezes, eu acho que as pessoas nem param para analisar o quanto se tem de tolice, ingenuidade, burrice ou besteira que se pode evitar. Então, eu queria até te sugerir para você fazer um verbete chamado novela, que eu acho que valeria a pena. Porque eu vejo que é um dos maiores tolicionários aqui do Brasil, especificamente, e as da Rede Globo, especificamente. Até que você falou, né? Você consegue viver sem a Rede Globo. Eu achei fantástico a tirada. E aí, também, logo abaixo, eu queria que você falasse um pouquinho da tua citaciologia. Certo. A sugestão é bem pertinente, Fabiana. Eu vou pensar com carinho. Vale a pena. Porque realmente dá um verbete à parte. A citação, né, do próprio Zygmunt Bauman, esse sociólogo, né, que eu estou estudando ele aí para o livro que eu estou escrevendo, ele coloca, então, que a característica mais proeminente da sociedade de consumidores, ainda que cuidadosamente disfarçada e encoberta, é a transformação dos consumidores em mercadorias. Acho que ele vai no ponto, né? Quer dizer, nós somos ingênuos e tolinhos o suficiente para pensar que a gente consome, mas, na verdade, nós somos consumidos, né? Nós viramos mercadoria também, né? As pessoas viraram mercadoria. E isso é no material que eu estou trabalhando dele, tem mais de um livro, ele explora isso muito bem, de como isso é feito de uma forma tão ardilosa, tão estratégica, que a gente nem percebe. A gente, né, a gente acha que decide o que compra, o que consome, mas, na verdade, nós não, né? Alguém já decidiu muito antes por nós, né? Toda uma superestrutura que a gente acha que escolheu tal ou tal canal de televisão, tal novela, tal livro, tal filme, tal processo. Na verdade, a gente, né, foi muito bem já comprado, direcionado, enfim, consumido antes por toda uma superestrutura, né? E logo abaixo, em pensinologia, na terceira linha,
Você trouxe a grafopensenidade leviana, terceira linha da pensionologia. É a questão de escrever, né? de colaborar nessa indústria aqui, principalmente da literatura, né? Dos melodramas aí, a indústria editorial cor-de-rosa, outras indústrias editoriais aí que visam basicamente o entretenimento fácil, né? Sem muita responsabilidade com nada, comprometimento com nada, e que principalmente venda muito e gere muito dinheiro para autor e editora, né? Então, eu acho que isso é uma grafopensenidade leviana e responsável. A pessoa, às vezes, tem o talento trafor, né, da escrita e passa... por exemplo, tem uma autora aqui, ela é bastante conhecida, ela escreveu 200 livros, 200 romances, e ela vendeu 640 milhões de livros. Gente, sabe o que é isso? Você imagina que beleza um livro consistente, que valesse a pena, mais tarístico, vender 640 milhões, né? Então, você vê que... E ela escreve muito bem, escreve rápido, para ter feito 200 romances. Ela é uma mulher até jovem, né? Ela não é uma pessoa com muita idade, e é uma máquina de produzir cada vez mais, mas você é a miel, síndrome de miel, você espreme, não tem nada. Em 200 romancetes. 200 assim, é muita coisa. E já vendeu 640 milhões de cópias em mais de 70 países onde ela é traduzida. Tá. Então, eu acho que isso é uma grafopensenidade leviana. Eu queria te trazer um outro ponto também, que eu acho que vale a pena ser falado, que é o Facebook. Por quê? Porque o Facebook, existe N ferramentas, a gente sabe que não tem como fugir do online. Eu vejo da seguinte forma, ver se é por aí mesmo. Eu entendo que o Facebook ele é muito bom para divulgar ideias que são de qualidade, que vale a pena. O problema é quando se perde horas e horas e horas num nível de dispersão, saltando de uma fotinho para outra, de uma figurinha, de um Facebook para o outro. Não sei se é assim que você vê também, como que é a sua visão. Eu até comentei logo no início do verbete, acho que você não tinha chegado, teve essa pergunta sobre o Facebook enquanto dicionário virtual. Eu concordo com você, até eu salientei. Há utilizações bem interessantes do Facebook. A gente viu esses movimentos, né, aí, de rua, aí, essas manifestações. O Facebook foi fundamental, né, na organização. E há, sim, processos de denúncia, de ajuda, de redes, né, de cooperação, de apoio, que se utiliza dessa rede, né, do Facebook, de outras, enfim. Está cheio de exemplos aí, mas, Fafá, eu concordo com você, o que se vê é muita gente, muitos jovens principalmente, perdendo horas e horas e horas, e grave também, se expondo, né? Uma autoexposição desnecessária, patológica às vezes, e perigosa às vezes. E assustador, né? Tem coisas que são assustadoras. Então, eu considero ele um tolicionário. Jovens e maduros também, né? Tem uma turminha aí, cinquentinha não vou tirar o corpo fora da meia-idade aí, né? A gente vê as pessoas direto assim no Facebook, aí no celular, né? Não sei se, né, essa questão da internet no celular, até que ponto ela, né? Uma coisa que... exacerbou, né, o problema. Isso, você está sempre, é uma patologia da conexão. Me veio a ideia agora, né? De um processo que você está sempre tendo que estar conectado, já está virando um... Se você não souber da última, de quem postou lá, puxa, você está fora né? Você está fora, você é excluído. Né? Então, isso é tão sério que está mudando toda a cara, né, desse momento atual, da sociedade atual. Isso vem assim com uma avalanche que eu não consigo abarcar, eu não consigo entender, alcançar a revolução, o que isso está causando, sabe? Ainda está grande demais. Já perdi o... Tem algo nessa linha, bem rapidinho, antes da pergunta, que é o seguinte. Eu estava conversando também com outro colega sobre o desespero de não ter o celular no bolso. É algo que eu aprendi o ano passado. Não atender mais sempre o celular.
Então, o nervosismo e a ânsia que as pessoas ficam quando elas estão, por exemplo, dentro de um avião com o celular desligado e não conseguem entrar em contato, não conseguem mandar mensagem. Então, isso que você falou, parece que está gerando uma linha... Uma nova adição. De controle geral de todas as pessoas. Então, eu acho que essa questão do celular também é algo que tem que ser ponderado, e muito sério. Também. A gente tem hora para tudo, hora para desligar, hora para falar, e realmente ponderar tudo aí. Fica só a sugestão. Obrigada, por favor. Eliana, muito bom. Aqui na página 11, sim. Feminologia, você colocou a consultora de imagens. Qual é o foco que você quis colocar nessa sua questão aí? Aqui, porque muitas vezes é importante ter uma imagem, né? Você, às vezes uma professora, você tem que, às vezes precisa de uma consultoria mesmo. Então, aqui a consultora e o consultor, né, de imagem. Aqui sim, é relativo, Solange, ao tema do verbete. Por exemplo, eu vi já várias matérias sobre alguns consultores de imagem de pessoas famosas, né? Por exemplo, e até com talento, sem talento, bastante talento, praticamente zero. Mas esse consultor de imagem construiu toda uma imagem dessa pessoa e aí vende essa imagem e a pessoa é celebridade, ela ganha dinheiro, ela é paga, muito bem paga, para postar coisas no Facebook dela, dizendo, eu consumo tal coisa. Eu vou citar um exemplo aqui, né? Aqui tudo é aberto. É explícito porque ela também se coloca. Sabrina Sato, aquela moça, que talento, além dos dotes físicos, ela tem. Ela recebe uma grana violenta, gente, para dizer lá isso ela conta numa reportagem que foi o consultor de imagem que construiu tudo isso, né, que fez essa estratégia. Ela ganha uma nota violenta das empresas para dizer que ela comprou bolsa tal, que ela consome creme tal para celulítica e assim vai. Né? Então, é nesse sentido, eu concordo com você, é o mau uso, sabe, Solange? Porque pode haver o bom uso, com certeza. Porque existe a consultora de imagens positivo, que você tem, até o professor Valdo lá em Hollywood, né? Claro. Sugeriram a ele que ele tivesse uma barba branca, vestisse branco, fizesse assim, porque para ele foi um consultor de imagens que ele teve. Às vezes, né, a pessoa faz uma consulta, que roupa que vai vestir para ser uma professora. Então, eu acho que a consultora de imagens teria que ser assim mais específico, né? E não generalizada. Qualificar, né? Assim, botar que talvez tipo de colocar consultor. Que tipo de consultora de imagens. A consultora de imagem de celebridades, sei lá, alguma coisa assim que diferenciasse. Eu entendi. Anticosmoética, né? Eu entendi. Anticosmoética. O que vai fazer com a imagem? Alguma coisa inútil, né? Patológica, isso aí. Uma consultora de imagem anticosmoética, né? Quer vender a mulher quer vender o sexo, então ela vai ter toda aquela merchandise, né? E aí, nesse caso, eu acho até que é marketing, né? É a marqueteira. Mas chama consultor de imagem também. Para o bem e para o mal. Consultor de imagem é um marqueteiro. Tá bem. Né, também. Obrigada, Solange. É importante a sua contribuição. A verbetógrafa, em efeitologia, página 9, primeira linha. Gostaria que nos comunicasse sobre os efeitos renovadores do livro tarístico. Eu acho que é evidente, né? Um livro tarístico, um livro que esclarece, que assiste, que ajuda as pessoas a desenvolverem essa criticidade, autocrítica, heterocrítica do que consomem, né? Nos ajudam a ampliar nossa lucidez para a gente, então, se posicionar diante da mega indústria de tolices afetivas. Eu acho que ele cumpre uma função, não precisa nem falar muito, essa é a ideia. Já é quase autoexplicativa. Agora, em estrangeirismologia, na página 8, ele pergunta, poderia a veterana verbetógrafa explicar para nós os significados das palavras da estrangeirismologia? Sim. Ele quer o soap opera. Soap opera é ópera de sabão, né? Que como as novelas eram chamadas nos Estados Unidos em função de, durante os intervalos comerciais, ter muito propaganda de Ele pediu as três primeiras. Sim. Chiclete, que é chamada hoje literatura
cor-de-rosa para mulherzinha, né? Esse é o nome já utilizado, técnico. E hate watching, que é esse fenômeno aqui atual de que as pessoas assistem o que elas detestam, odeiam, né? Assistir o que odeia, o que é ruim, mas aquilo cria uma atração irresistível. E que é um fenômeno atual, estudado, é esse o significado. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu gostaria de saber, tu já comentasse ali em neossinapsologia, não, né? Não teve nenhuma pergunta. Só se eu estava fora do som. Então, eu gostaria que tu desse uma explicada ali, a ausência de geração de neossinapses ao ler, ver, ouvir, mais do mesmo. Porque... E depois também, sim. Ali a frase enfática, se tu puderes. Certo. Obrigada. Porque o que você vai estar aprendendo, né? O que você vai estar gerando de novas sinapses quando você está consumindo mais do mesmo, a mesma coisa, e aquilo sem trazer nada de novo, sem um questionamento, sem uma reflexão, né? que lhe traga alguma coisa mais evolutiva. Então, não gera sinapses nenhuma, né? E a frase enfática é que aqui eu digo que nós somos responsáveis, né? Enquanto nós demandarmos, quando a gente consumir essas tolices, né, todas, isso vai continuar sendo produzido, né? Ou seja, indexando é uma relação com a questão do dicionário, todo esse lixo cultural aí que a gente consome e que as pessoas consomem incautas, sem ter consciência, sem lucidez do que realmente interessa para o processo evolutivo. Exato, discernimento, autolucidez, autocrítica. E enquanto a gente demandar isso, isso vai ser produzido. Então, nós é que vamos dar o final, o ponto final nisso, né? Quando a gente não consumir mais. Eliane. Oi. Reforçando o que eu falei do verbete novela, lá que eu acho que vale a pena, fiquei lembrando agora, depois de conversar com você, em todos os lugares se fala das novelas. Então, tem vezes que eu fico até constrangida, porque isso eu não sei, né? Eu não posso interagir com a pessoa. Eu também, Fabiana, não se viu sei de nada. O fulano e o ciclano, e eu... Não, desculpa, eu não assisto, não estou assistindo, não, mas é novela do horário nobre. Então, eu fiquei pensando sobre isso, como isso aqui para nós é forte, como essa cultura aqui é forte. Eu acho que não é, com certeza, não é nos outros locais. A Europa se consome muito mais cultura, né, de padrões bem mais elevados. Aqui, o aspecto da novela é muito marcante. Portugal compra muita novela brasileira. Portugal também. China, impressionante. Rússia, e os países da América Latina. Isso consomem muita novela brasileira. Polônia, eles gostam muito, né? Até a escravizaura já virou tese. Tese de não dissertação de mestrado, tentando explicar por que ela faz tanto sucesso no mundo inteiro, porque seria uma temática universal da liberdade, da coisa da escravidão, enfim. Dá para, né, tudo explicar tudo, se a gente quiser. Dá pra... Agora, gostaria que explanasse sobre os 2 itens da exemplologia, os efeitos na educação do jovem e os processos evocativos baratrosféricos. Da exemplologia, né? Isso, exemplologia. Então, a gente tem aí todo um rol de filmes, né, para essa faixa etária sobre iniciação afetiva e sexual durante festas de arromba. É um exemplo. Eu já vi, né, até por ter um filho adolescente, e agora já saindo um pouco da adolescência, esse tipo de filmes sobre a questão da iniciação afetiva e sexual, tratada de uma forma grotesca, geralmente durante as festas de arromba que aparecem nos filmes. Tem uma série deles. E o literário, e esse fenômeno dessas trilogias românticas, com esses personagens bizarros, freaks, né? Vampiros, lobisomens, anjos, enfim. Impressionante o consumo disso. Isso aí virou filme, na minha opinião, de péssima qualidade, porque já, né, a literatura... E assim... baratrosférico, né, gente? Tem toda uma história romântica que permeia, bacana, enfim, mas é muito baratrosférico todo esse processo. E os jovens, enfim, não só jovens,
né? Eu via pessoas bem maduras lendo toda essa trilogia de livros aí sobre os vampiros, né? Da trilogia do Amanhecer lá. É essa ideia, dá 2 exemplos de como isso aí está muito presente, né? E no que principalmente as gerações, né, mais novas, os adolescentes, quase crianças ainda, consomem isso. Pessoal, eu agradeço então a presença de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, a nossa verbetógrafa de hoje, professora Eliana. Aguardamos então mais 100 verbetes, pelo menos, professora Eliana. Então, os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 43 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 13 online. Temos os recados da Flora sobre ECP3, a Keiko sobre o programa Verbetografia, o Antônio sobre heterocrítica, a Nilza sobre história do parapsiquismo, e eu farei a última chamada sobre a atividade de observação astronômica. Boa tarde. A Sinvex convida a todos a participarem do curso ECP3, que ocorrerá essa semana, sexta, sábado e domingo, dia 19, 20 e 21 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Rafaim. Então, gente, é a última chamada, tá, para que as inscrições ocorram para esse curso. Nós estaremos fazendo inscrições até amanhã ao meio-dia, tá? E é a oportunidade única das pessoas contribuírem para a materialização do Holopensene da Invexis aqui no planeta Terra. Porque todo o dinheiro, né, que for feito a partir do ECP3 será utilizado para a construção dentro do campus de Invexologia. Ok? Então, ainda dá tempo de se inscreverem. Interessados, por favor, ligar no telefone 45 9134 8381, 9134 8381, ou pelo telefone 45 3525 0913. Ok? Obrigada. Olá. A PREIC da Verbetografia convida a todos os interessados em escrever o verbete pessoal para a Enciclopédia da Conscienciologia a participarem do programa Verbetografia, EAD, Ensino à Distância. Este programa oferece aulas que esclarecem a estrutura do verbete e técnicas para a elaboração de cada sessão. São 2 aulas gravadas por semana e disponibilizadas em ambiente Moodle. Os participantes podem baixar essas aulas e assisti-las em qualquer horário e quantas vezes quiserem. E também são 2 aulas online, 2 horas. 2 horas de aulas gravadas por semana e 2 horas de aula online, desculpa, às quintas-feiras, das 19h30 até 21h30, para tirar as dúvidas e discutir a produção verbetográfica semanal. Começa no dia 8 de agosto, com duração de 3 meses. A inscrição poderá ser feita na recepção do CAEC, contato 45 3525 2652, ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, nós gostaríamos de convidar os interessados para o 19º Heterocrítica de Obra Útil. Vai ocorrer agora dia 3 e 4 de agosto, sábado e domingo, aqui em Foz do Iguaçu, no Auditório do Discernimento. Nós vamos ter pela primeira vez um dicionário, Sentenças Latinas e Gregas, professor Renzo Tosi. Ele é um erudito lá da Itália, professor da Universidade de Parma, em Bolonha, e vai estar presente aqui conosco. Então ele vai fazer uma apresentação no domingo pela manhã. Nós vamos ter a oportunidade, então, de interagir com esse autor, que desenvolveu uma obra cujo subtítulo é bastante marcante. Vejam, 10.000 citações da Antiguidade ao Renascimento, no original, e traduzidas com comentário histórico, literário e filológico. Então, por si, essa obra representa uma oportunidade muito grande da gente perceber, da gente estudar, né,
essas sentenças que foram desenvolvidas na história e como elas foram se aperfeiçoando. Isso daí representa uma grande oportunidade de retrocognições, além de a gente conhecer esse autor, que só pelo fato dele ter tido motivação e qualificação para desenvolver um texto de tal envergadura, isso permite que a gente tenha algumas hipóteses. Então vale a pena, é uma grande oportunidade, está combinado então aí para 3 e 4 de agosto. Fica o convite aí para maiores informações podendo ser obtidas na recepção do CEEC. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso História do Parapsiquismo, que será realizado pelo professor João Ricardo Schneider, nos dias 23, 24 e 25 de julho, no auditório da CIP. Essa pesquisa está sendo feita pelo professor João Ricardo Schneider há uns 10 anos. Então, aí ele traz a história do parapsiquismo desde a antiguidade, traz da parte da época do medieval, no período moderno, e também no curso ele vai trabalhar aquela questão prática com os alunos e também as vivências do curso. Então, essa é uma pesquisa que ele está fazendo há muito tempo e não existe ainda essa pesquisa em livros. Todas as pesquisas que ele faz é por período, né? Então, ele está acumulando esse contexto todo numa única condição que vai colocar na história, no curso. E está também preparando um livro para contar a história do parapsiquismo, que não existe ainda, na realidade, esse contexto todo, né? Obrigada. Pessoal, só lembrando, dia 26 desse mês será uma sexta-feira, e faremos uma atividade no Parque Nacional do Iguaçu com observação astronômica. Então, quem tiver interesse, pode me procurar aqui na monitoria da tertúlia. A gente vai fazer uma prática de observação astronômica a partir das 18 horas. Né? A gente sai daqui do CEEC. É uma liberação que a gente tem em caráter assim, de exceção, que o Parque Nacional libera para a gente poder adentrar e fazer as observações de céu, né, do mapa do céu do dia, lá dentro, próximo lá às cataratas. Né, um heliponto, ou seja, um aeroporto de helicóptero que a gente usa, que ele é desativado e a gente faz as observações astronômicas lá e faz uma discussão e contextualização em relação à conscienciologia, enfim, o trabalho com bioenergias. Então, estão convidados, ainda temos 10 vagas. E para amanhã teremos o verbete Competência Parapedagógica. A especialidade é Parapedagogia, de autoria da professora verbetógrafa Leuzene Salgues. Obrigado pela sua presença e até amanhã.